Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos capacitar, nos conduzir, nos dar a sabedoria que vem do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, vamos ler o Evangelho hoje de São João, capítulo 6, versículo do 37 ao 40. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não lançarei fora, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tem uma música que fala assim: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Esse deve ser o desejo do cristão, o céu, a eternidade. Embora nós sejamos pecadores, pobres pecadores, limitados, mas Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Eu e você temos o rosto de Deus. Não tem aquela música do Nelsinho Correia? Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, ele é a imagem de Deus. E nós somos filhos no Filho. Herdamos essa herança de Cristo. Por culpa de Adão e Eva, entrou o pecado, entrou a morte. O nosso primeiro pai, Adão, pecou, desobedeceu a Deus e entrou a morte eterna. Jesus, que é o novo Adão, vem nos resgatar da morte e nos trazer para a vida eterna, derramando todo o seu sangue na cruz por nós, por amor a nós. Mas veja, ele venceu o diabo na cruz, ele venceu o pecado na cruz, ele venceu as obras das trevas na cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele venceu a morte. A morte não o pôde segurar. E São Paulo fala: se morremos, se vivemos com Cristo, se caminhamos com Cristo, se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Cristo. E é isso que ele fala aqui. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A missão de Jesus era essa, meus irmãos,
nos salvar. Ele veio para isso, para nos salvar, abrir novamente o céu para nós que antes tinha sido fechado por culpa de Adão e Eva. E ele abriu, o véu se rasgou, no seu último suspiro: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O véu se rasgou, ou seja, o céu se abriu de novo para nós, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, para quem crer. Aqui fala: esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí entra a importância da fé. A fé em Jesus Cristo, a fé em Deus, a fé no céu. Amém? A nossa vida aqui nesta terra é um brevíssimo segundo, já dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. É um brevíssimo segundo. Hoje nós estamos vivos, amanhã nós não sabemos se estamos vivos. Só temos essa vida, só temos uma vida, uma chance. Ou para ir para o céu, ou para a salvação, ou para a condenação eterna, que é o inferno. Porém, meus irmãos, a decisão é nossa. Santo Agostinho fala que Deus ele nos criou, para ele nos criar, ele não precisou da nossa ajuda, mas para ele nos salvar, ele precisa da nossa ajuda, ele precisa da nossa cooperação para ele nos salvar, do nosso sim, da nossa abertura de coração, da nossa metanoia, mudança de pensamento, mudança de vida. Mas existe também os homens e mulheres que nessa vida foram tementes a Deus, amaram a Deus, porém eles não viveram uma santidade plena a ponto de ir direto para o céu. Aí existe o purgatório. Aí existe o purgatório. Aquele homem, aquela mulher que foram fiéis a Deus, amaram a Deus, tementes a Deus, mas que ainda assim tiveram pecados temporais, eles não vão para o inferno, não vão para a condenação eterna, mas também não vão direto para o céu. Eles vão ter que dar uma parada no purgatório para ser purificados. Eu vou ler um pouquinho para a gente entender melhor sobre isso, ok? O que a igreja nos ensina? Catecismo da Igreja Católica. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, foi o que eu falei, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, ou seja, purgatório já é garantido o céu. Quem chega no purgatório, o céu já é garantido. Passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Ou seja, no céu só entra santo. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da igreja fala de um fogo purificador. Então, meus irmãos, por isso que o nome é purgatório, vem de purgante, de purgar, de purificar. É preciso uma purificação. Quanto tempo, Dimas, a alma fica no purgatório? Não sabemos, só Deus sabe. Agora, o que a igreja nos ensina é que a alma ela sofre e sofre muito.
Imagina o maior sofrimento aqui na terra. Lá no purgatório é muito pior. É muitas vezes pior. A alma sofre para ela ser santificada, para a alma ser purificada e entrar no céu. Quanto tempo só Deus sabe. Ah, Dimas, como é que eu vou saber quem foi para o inferno, quem foi para o céu, quem foi para o purgatório? Ninguém sabe, só Deus sabe. Só Deus é o juiz. Jesus é o justo juiz. Amém? Cabe a nós, cristãos católicos, e essa é a nossa fé, rezar pelas almas do purgatório, pelas almas dos defuntos. Amém? Deus abençoe você, sua vida. Nos ajude a evangelizar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deixe aqui os seus comentários. Lembrando que nós temos um encontro marcado todos os dias. Eu rezo Santo Terço lá no TikTok, tá? Às 18 horas. Você é nosso convidado. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.